Olá, hoje vamos falar aqui sobre o meu desktop, o seu desempenho, a sua manutenção e a limpeza para o manter em bom estado. Ora, então aqui fica um pequeno resumo do meu desktop sem grandes detalhes. O CPU é um AMD Ryzen 5 3600 que vou trocar por um 7 a 9 e ainda estou a pensar no que vou fazer. A borda é uma Asus ROG Citrix X570 com socket AM4 que permite ainda suportar os processadores da próxima geração AMD. Antes eu tinha um Intel i5 também com 32 GB de memória RAM, são 32 GB de memória. A placa gráfica é uma Nvidia Quadro. São placas gráficas específicas. O armazenamento em disco é composto por dois SSDs M2 NVMe de 500 GB Samsung 970 EVO Plus, dois discos HD WD-RED, um de 3 teras e outro de 4 teras, uma Logitech, a câmera é uma Logitech Brio, a fonte é uma Corsair Melee, o SO é o Windows 10 Pro 64 em inglês. Isto não é que eu tenha nada contra o português, mas trabalhei numa grande empresa 30 e tal anos onde o software era todo em inglês, por isso habituei-me a isto e prefiro do que em português, até porque em português baralho-me um bocado à procura das coisas. E o monitor é um Asus PB28 7K com resolução 7Q, com resolução 4K. Ora, agora para vocês terem noção do desempenho desta máquina, vou-vos mostrar aqui o teste feito à escrita do disco onde está instalado o sistema operativo, que é o disco C, e que é um SSD M2 NVMe de 500 GB Samsung 970 EVO. Reparem que a ler ele atinge uma velocidade de 3574 e a escrever 3264 megabytes por segundo. Ora, isto é absolutamente incrível. E este disco ainda é PCIe 3, porque quando eu puder, eu vou comprar um com tecnologia PCIe 4 que pode atingir aqui os 7000 megabytes por segundo. Já vi alguns testes com alguns. E agora vou-vos mostrar a diferença para a escrita e a leitura, ou leitura e escrita, de um disco HD normal. Um HD normal lê a 130 megas e escreve a 124 megas por segundo. Ora, eu utilizo dois HDs RED, um de 3 terabytes e outro de 4 terabytes. Vocês agora vão me perguntar assim, HD RED, porquê? É simples, ele custa mais um pouco, mas como vocês vão ver aqui, tem de fábrica 3 anos de garantia. De fábrica, 3 anos de garantia. Ora, a garantia aqui em Portugal, que é a União Europeia, são 2 anos. E ele traz 3 anos de garantia. Isto significa que se ele variar após os 2 anos e até os 3 anos, há um pequeno software que a Western Digital disponibiliza, que se corre com o código de erro que dá. Nós vamos aqui a um formulário, preenchemos um formulário para um RMA, eles dão-nos um número, a gente mete o disquinho dentro de uma caixinha, manda para lá e eles devolvem-nos outro disco. É só isso. Entretanto, para esta máquina manter este desempenho aqui, os 3574,27, eu tenho alguns cuidados com ele. Primeiro porque os discos SSD M2 NVMe ainda são caros.
e quanto maior é o seu tamanho, mais caros são. Ora, o meu sistema operativo está instalado num disco destes 500 gigas. Para eu o manter assim, eu tenho alguns cuidados de manutenção. E quais são esses cuidados de manutenção? São simples. É pagar todas as semanas, através do RAN, o lixo que se vai acumulando nestas pastas, no tempo, no percentagem, na pasta Recent e na Prefect. Pronto, isto é chegar aqui abaixo, escrever RAN, ou escrever e executar se eu ainda for em português, fazer isto. Eu tenho um comando dado em que ele guarda estes comandos que eu vou dando aqui, faço OK e abre-se a janela. Ora, abrindo a janela do Explorer, o que é que eu faço? Ctrl A em inglês e Ctrl AOT em português. Seleciono tudo o que é temp e faço assim, delete. Continuo. E ele apagou quase tudo o que estava aqui. Fecho o Explorer, vou outra vez aqui ao RAN. Como ele já cá tem memorizado, faço percentagem, tem percentagem, OK. Aqui está ele. Aqui vou fazer cancel. Vou fazer Ctrl A, OT. Vou fazer delete. OK, cancel. Porque estes que ficam aqui, eu não os apago porque podem estar a ser precisos ou outra coisa qualquer. Depois, vimos aqui ao RAN de novo. Voltamos a escolher outra opção, Recent. OK. Ctrl A ou Ctrl T, dependendo da versão. Delete. Olha, apagou tudo, não ficou cá um. Pronto. E agora vamos ao RAN. E vou escolher Prefect. OK. Prefect. Ctrl A ou Ctrl T. Delete. Pronto. Porque este, para ele estar a dizer, pode estar a ser utilizado e não vou insistir em apagar. Isto é uma parte. Depois, utilizo também o Drive Store Explorer, que é um softwarezinho portable que apaga os drivers antigos e ele vai-vos aparecer agora aqui, que é isto. Cá está, Drive Store Explorer. Ele vai à pasta onde são guardados o histórico dos drivers e se vocês clicarem aqui no botão Select Old Driver, ele vai-vos mostrar e selecionar os drivers com datas antigas e vai-vos dizer aqui, se vocês apagarem, qual é o espaço que liberta 106 megas. Delete Driver. Clica-se aqui e ela apaga isto tudo. Agora não vou apagar, que ainda vos quero mostrar outra coisa que eu faço para limpar o disco. E então o que é que eu faço mais para limpar o disco? É vir aqui ao Explorer. Eu tenho aqui as propriedades. Vir aqui ao Explorer. Local disco C, carregar aqui em propriedades ou então ir aqui a Disk PC, ao PC e colocar aqui em propriedades, ok? Disk Cleanup. Olha, agora limpou tudo, mas eu, se clicar aqui, eu julgo que ele... Está aqui, fugiu para ali. Disk Cleanup. Eu não vou apagar ali. Eu vou chegar aqui e vou fazer Clean Up System Files. Ele vai correr aqui e vai aparecer-me aqui. E reparem numa coisa.
Só aqui no Windows Update Cleanup, ele diz-me que vai apagar 8,27 gigas, ok? E isto ainda é mais interessante quando se acabou de fazer, por exemplo, um upgrade daqueles grandes do Windows 10. Ele cria aqui uma pasta Windows Old que às vezes chega a ter quase 20 gigas. Eu agora não vou apagar para já, porque antes de fazer isto, eu costumo salvaguardar todas estas situações através de uma outra coisa muito simples, que é fazer imagens do meu disco com este softwarezinho que é o Drive Images, que eu utilizo há muitos anos. É licenciado, tem que se pagar uma licença, mas eu crio imagens e guardo as imagens para que, caso tenha algum problema com o sistema operativo, possa repor a imagem rapidamente, ok? E então o que é que faço? Vou criando imagens, vou procurar aqui o disco C, tenho aqui os discos grandes, GPT, e tenho aqui nada menos nada mais que o disco C. Pronto, se eu fizer Next, ele vai abrir aqui no meu PC a pasta onde eu coloco os backups. E então eu vou mostrar aqui, tenho aqui backups Windows 10C. Cá estão vários backups do meu sistema operativo. À medida que as datas vão, ou que isto vai andando, eu vou criando sempre as imagens com a data do dia. Portanto, a última imagem que tenho é 4/3, está na hora de este mês fazer outra imagem. E eu faço o seguinte, para ter isto sempre com um sistema pouco ocupado, ocupar pouco espaço no disco, eu de vez em quando, se instalo alguma coisa, depois reponho a imagem de forma a que não fique lá lixo no disco. Às vezes instalo coisas para testar e depois reponho a imagem que fiz da última vez. E é simples. Além disso, o conselho que eu dou é que sempre que haja uma formatação e uma instalação nova, instala o Windows, instala os programas principais, como o Office e outros, e logo que acaba de instalar tudo e que está tudo ok e tudo a funcionar, faz uma imagem com o software de imagem. Pode utilizar o software do Windows. Eu prefiro utilizar este software. E porquê? Porque ele me permite, para além de fazer a imagem diretamente para o disco, permite-me ainda outra coisa, que é que eu criar um conjunto de startup disks que arrancam da porta USB ou do DVD. E se houver alguma dificuldade em repor a imagem diretamente de disco a disco, e vou buscar o sítio onde estão as imagens e reponho-as a partir do Startup Media Device que criei, o que é ótimo e que tenho sempre a funcionar. E por hoje vou-vos deixar aqui com esta dica e até um dia destes, se Deus quiser.